Fala pessoal, a gente vai resolver agora a questão 111, prova amarela, Enem 2017. Ela é uma questão de circuito elétrico. Ele te dá esse circuito e ele diz que a corrente nominal nesse fusível é de 500 mA. A questão quer saber qual é a máxima DDP que se pode aplicar ao circuito para que esse fusível ele não queime. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é reescrever esse circuito. E você vai perceber que quando você fizer isso, você não vai precisar analisar todo o circuito. Então vamos reescrever e bora ver como é que se resolve. Bom, aí redesenhando o circuito, a gente tem uma visão mais simples da figura original. Então, veja bem, aqui aparece um fusível, eu não vou colocar esse fusível por questão de simplicidade, mas a questão diz que a corrente elétrica que passa no fusível, ou seja, a corrente que passa nesse trecho aqui, ela é uma corrente de 500 mA. Só que você sabe que 500 mA é a mesma coisa que 0,5 ampere. Então nós temos aqui uma corrente elétrica de 0,5 ampere, tá? Então veja bem, eu vou chamar esse ponto aqui de A, eu vou chamar esse ponto aqui de B, eu vou chamar esse ponto aqui de C e vou chamar esse ponto aqui de D. Então veja bem, perceba que esses dois resistores, eles estão associados em paralelo. E o que caracteriza uma associação em paralelo é o fato de que a DDP é a mesma para os dois. Então quer dizer que a DDP entre os pontos A e B é igual a DDP entre os pontos C e D. Então ficaria assim, ó. A DDP entre os pontos A e B vai ser igual a DDP entre os pontos C e D, já que se eles estão em paralelo, a DDP vai ser a mesma. Então, a DDP entre A e B vai ser a corrente entre A e B multiplicado pela resistência entre A e B, não esquecendo que U é igual a I vezes R. E a DDP entre os pontos C e D vai ser I vezes I, a corrente entre os pontos C e D, multiplicado pela resistência entre os pontos C e D. Então veja como é simples. A corrente entre os pontos A e B é a corrente que passa no fusível, que é 0,5 ampere. A resistência no trecho AB, ela vale 120, que vai ser igual a corrente no trecho CD. Eu vou precisar dessa corrente vezes a resistência entre os pontos C e D, ela vale 60 ohms. Então, se você fizer o produto aqui, ó, 0,5 vezes 120, isso aqui é 60, que é igual a corrente no trecho CD multiplicado por 60. Então, finalmente, você tira que a corrente no trecho CD, ela vale 1 ampere. Então, veja o que eu descobri. A corrente nesse trecho aqui é 0,5 ampere. Eu acabei de descobrir que a corrente nesse trecho CD, essa corrente ela vale 1 ampere. Agora veja, gente, essas duas correntes, elas vão se unir bem aqui. Então, se eu tenho uma corrente de 0,5 ampere, uma corrente de 1 ampere, aqui nesse ponto, essas correntes, elas se somam, então quer dizer que nesse trecho aqui, eu vou ter uma corrente de 1,5 ampere. 1,5 ampere é a soma de 0,5 ampere com 1 ampere, tá? Agora, eu vou deixar esse circuito mais simples ainda para a gente fazer o passo final dessa resolução. Vejamos como é que fica. Então veja, na hora que eu reescrevi o circuito, eu não coloquei a parte de cima do circuito. Porque veja bem, se você olhar toda essa parte aqui de cima, ó, toda essa parte aqui de cima do circuito vai estar em paralelo com toda essa parte aqui de baixo. E se está em paralelo, a DDP vai ser a mesma.
E se a DDP é a mesma, eu não vou precisar de todo o circuito. Então eu vou trabalhar somente com essa parte de baixo bem aqui. Então o que é que descobrimos? Nós descobrimos que nessa parte de baixo aqui, a corrente total que passa nessa parte de baixo aqui, nós descobrimos que ela vale 1,5 ampere. Agora veja um detalhe. Esses dois resistores aqui, eles estão associados em paralelo. Quando você tem dois resistores em paralelo, para você achar a resistência equivalente, basta você fazer o produto e tudo isso dividido pela soma. E quando você fizer esse produto dividido pela soma, então você vai encontrar uma resistência equivalente de 40 ohms. Então veja bem, todo esse trecho bem aqui, ele vai ser substituído por uma resistência de 40 ohms. Como esse resistor ele vai ficar em série com esse resistor, ora, se eles estão em série, a resistência equivalente ela se soma. Então, se isso aqui é substituído por um resistor de 40 ohms, que vai ficar em série com outro resistor de 40 ohms, isso vai dar uma resistência equivalente de 80 ohms. E claro que a corrente, que passa nesse trecho, que é o trecho de interesse, ela vale 1,5 ampere. E pronto, resolvemos a questão. Como eu quero essa DDP bem aqui, então eu uso a primeira lei de Ohm. Eu sei que U vai ser igual a I multiplicado pela resistência. Então, na hora que você tira que U vai ser igual a corrente nesse trecho, ela vale 1,5. A resistência equivalente desse trecho aqui, ela vale 80 ohms. E se você fizer o produto, a DDP, que a questão pede, ela vale 120 volts.